duas cadeiras vazias. Foi isso que me recebeu quando meu nome ecoou pelo Harvard Yard. Sem buquês, sem câmeras piscando, apenas 2 cartões com nomes, tremendo suavemente ao sabor da brisa da primavera. Mamãe e papai não estavam lá, ausentes como se tivessem sido levados por alguma corrente invisível, enquanto Miss Texas brilhava a 2.000 metros de distância sob o sol do meio-dia. O vazio daquele momento se gravou na minha memória com uma nitidez mais afiada que qualquer fotografia, mais pesado do que os vestidos e becas que eu passara anos perseguindo. Horas depois, uma única foto enviada pelo meu primo incendiou minha cidade natal. Lá estavam eles, a família perfeita, sorrindo como se ensaiados, enquadrados em uma felicidade fabricada. E finalmente, compreendi a verdade que silenciosamente me esperava: a perfeição muitas vezes é apenas uma performance. Sussurros percorriam os bancos da igreja, fofocas iluminavam páginas de comunidades locais, e as ruas do bairro de repente estavam vivas com murmúrios que eu podia ouvir a 3 estados de distância. Eu não discuti, não chorei, não corri atrás de desculpas. Em vez disso, escolhi um único caminho, uma decisão que reescreveria tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e família. Essa escolha transformou o aplauso da minha formatura em um julgamento, uma justiça silenciosa, mas imparável. Curioso para saber como tudo aconteceu? Segura firme, porque os próximos minutos vão mostrar porque nunca mais olhei para trás. De onde você estava assistindo enquanto minha vida se despedaçava e se reconstruía? Cresci em Abilene, Texas, uma cidade pequena o suficiente para que seus erros fossem televisionados no bairro antes mesmo de você perceber que aconteceram. Todo domingo era ritual de bancos de igreja, sapatos engraxados e hinos decorados, enquanto as noites de meio de semana eram dedicadas a fofocas sussurradas, xícaras de café tilintando e ao julgamento silencioso de vizinhos que se imaginavam oniscientes. Nessa cidade, cada família tinha uma narrativa, e a nossa fora moldada para ser impecável, ou pelo menos era isso que minha mãe exigia que todos acreditassem. Linda Hart, minha mãe, foi uma vez Miss Texas, sua beleza celebrada desde os holofotes até capas de revistas nos anos 1980. A coroa nunca a deixou de fato, apenas se transformou no lar que ela desfilava para o mundo. Para ela, elegância não era superficial, era sagrada, uma herança divina transmitida de uma geração para outra. Ela chamava isso de legado do coração, como se lantejoulas e sorrisos carregassem uma linhagem nobre, invisível, mas vinculante. Cada gesto, cada fotografia cuidadosamente escolhida, lembrava que nossa família existia como uma vitrine. Mas por trás da maquiagem impecável e dos vestidos perfeitamente passados, a realidade era muito mais desordenada. Segredos permaneciam em tons sussurrados, e rachaduras corriam sob o verniz brilhante. Aprendi cedo que a beleza tinha regras em nossa casa: estar apresentável o tempo todo, sorrir quando mandado, rir no momento exato, conter as emoções de forma ordenada. Quebrar o roteiro não era apenas desaprovado, era apagado, minimizado ou convenientemente ignorado. Passei anos observando minha mãe, aprendendo a dança entre autenticidade e expectativa, até o dia em que o Harvard Yard revelou o verdadeiro preço das aparências. Naquele momento, percebi que minha vida não precisava ser um palco, que meu valor não era medido por aplausos e que meu futuro era meu para escrever, sem a permissão de ninguém. Meu pai, Robert Hart, dirigia uma modesta oficina mecânica nos arredores da cidade, um lugar impregnado com o cheiro de óleo, o clangor das chaves e o zumbido discreto dos motores sendo coachados de volta à vida. Falava pouco, escolhendo as palavras com cuidado deliberado, como se a própria conversa pudesse perturbar a calma frágil que mantinha. O silêncio era sua forma de diplomacia, ele acreditava que, falando menos, conseguiria manter as tempestades do nosso lar sob controle. Sempre que ousava contradizer minha mãe, tudo terminava previsivelmente com seu mantra cansado: deixe estar, viva. Quando criança, agarrava-me a essas palavras como um talismã, convencida de que eram expressões de amor. Mais tarde, compreendi sua realidade mais dura, eram instruções para se render, uma resignação suave, mas absoluta. E havia Savannah, minha irmã, 6 anos mais nova, que irradiava uma luz impossível de apagar. Mamãe costumava dizer que seu sorriso dominava qualquer ambiente, que sua risada sozinha era um espetáculo público de alegria. Desde seus primeiros passos, ela era envolta em babados e fitas, coroada com tiaras brilhantes, e ensinada na arte sutil da perfeição, como inclinar o queixo na medida certa, como projetar charme mesmo quando entediada.
Eu existia nos bastidores, a cuidadora silenciosa de sua imagem, ajeitando vestidos, ajustando laços, carregando seus saltos pelo chão polido. No começo, não nutria ressentimento. Acreditava que, se trabalhasse diligentemente, me destacasse em silêncio e alcançasse resultados implacavelmente, minha mãe poderia finalmente notar-me também. Tornei-me estudiosa, aquela cujas noites eram consumidas por debates, julgamentos simulados e montanhas de livros de direito. As notas adecoravam minhas paredes, troféus brilhavam nas prateleiras, mas cada conquista era recebida com a frase padrão, levemente desdenhosa: "Que bom, querida." Mas lembre-se, confiança te faz bonita. Passei anos decodificando sua linguagem, aprendendo que bonita não se referia à aparência, significava valor, mérito, aprovação. Nossa casa era um santuário de seus triunfos, as fotografias emolduradas das vitórias em concursos, os ganhos menores, porém celebrados, de Savannah, cada sorriso documentado com ordem meticulosa. Meu próprio rosto permanecia apenas na periferia, uma testemunha desfocada do brilho delas. Eventualmente, parei de tentar conquistar seu reconhecimento. Construí uma fortaleza de orgulho silencioso, aprendi a honrar minhas conquistas em solidão, a celebrá-las sem aplausos. Quando chegou a carta de aceitação de Harvard, permiti-me uma centelha de esperança, imaginando que, finalmente, talvez eu pudesse ser visível, um sujeito digno de inclusão na nossa família meticulosamente curada. Mas, no dia da formatura, enquanto os aplausos cresciam e duas cadeiras da primeira fila permaneciam vazias, a realidade me atingiu com clareza implacável. O mito da perfeição nunca fora meu parabitar, era uma história que minha mãe contava para a cidade, não para mim. E naquele instante, abandonei o desejo de fazer parte dela. Harvard representava um novo começo, um lugar onde legados eram irrelevantes, onde coroas e títulos não tinham poder sobre mérito ou inteligência. Pela primeira vez, fui reconhecida pela minha mente, pelos meus argumentos, pelo rigor do meu raciocínio, não pelo ângulo do meu sorriso ou pelo brilho dos meus saltos. Ainda assim, mesmo em meio a essa validação recém-descoberta, uma pergunta familiar sussurrava nas bordas da minha consciência: ela se importaria? Ao menos notaria? Meses antes da formatura, apesar de todas as lições aprendidas, senti o antigo puxão da esperança. Passei 2 semanas meticulosas elaborando uma mensagem, cada palavra pesada, polida e temperada com contenção. Era concisa, cortês, impregnada de um otimismo silencioso. A cerimônia de formatura será no dia 10 de junho, em Harvard Yard. Seria muito importante para mim se você e o papai pudessem comparecer. Hesitei antes de enviar, com o coração dividido entre antecipação e medo. Era um convite carregado de anos de anseio, um pedido sutil por reconhecimento que eu mesma havia negado por tanto tempo. Apertei enviar e esperei. Já reservei o hotel e comprei as passagens de vocês. Com amor, Vanessa. Demorei mais tempo sobre o botão de envio do que em qualquer outra coisa na vida. Meu polegar pairava sobre a tela, tremendo levemente, como se o simples ato pudesse despedaçar a esperança frágil que eu vinha cultivando havia meses. Quando finalmente pressionei o botão, o pequeno clique digital pareceu ecoar mais alto que um trovão no silêncio do meu quarto. Então veio a espera. Um dia se arrastou. Depois 2. 5. Cada hora que passava se estendia como uma pequena eternidade. Por fim, o nome dela piscou na tela. As palavras que apareceram em seguida atingiram mais fundo do que eu esperava. Dia 10 de junho é a final do Miss Texas. Savannah se esforçou tanto para isso. Você entende? Não era uma pergunta. Nunca foi. A frase caiu como ferro derretido e imperiosa, certeira, presumindo minha obediência. Expectativa envolta em fogo. O subtexto era claro: ceda, volte ao seu papel de sempre, seja a filha prestativa, a figura silenciosa de apoio na fotografia cuidadosamente montada dela. Cada letra queimava, e ainda assim não havia espaço para contestar, nem pausa para reflexão, tampouco reconhecimento pelos anos que passei nas sombras. Fiquei encarando a tela até que as letras se transformaram em borrões, depois virei o celular de cabeça para baixo sobre a mesa. Do lado de fora da janela do dormitório, a neve caía em espirais lentas e deliberadas, cada floco se movendo com uma serenidade que zombava da minha inquietude. O silêncio lá fora não trazia conforto, ele pressionava meu peito, frio e afiado, esculpindo um tipo de silêncio que cauteriza em vez de acalmar.
Mais tarde, encontrei-me caminhando pelo campus vazio em direção à biblioteca, as botas estalando sobre a fina camada de gelo no caminho. Aquele prédio sempre fora meu refúgio, o lugar onde eu me reconstruía em fragmentos que ninguém podia alcançar. Entre as altas prateleiras de revistas jurídicas encadernadas em couro e tomos empoeirados, encontrei meu antigo diário, páginas que eu havia preenchido ainda em Abilene, durante os anos em que o aplauso nunca me encontrava. Cada entrada era um testemunho de pequenas vitórias, triunfos silenciosos e anotações que escrevi para lembrar a mim mesma de que minha existência importava. Parei em uma citação que havia copiado do meu avô, o juiz Walter Hart, sua caligrafia meticulosa serpenteando pela página: "Você não precisa do holofote de ninguém para ser vista. Apenas permaneça inteira." Tracei as letras com a ponta do dedo, sentindo seu peso se acomodar profundamente no meu peito. Algo mudou dentro de mim, não de forma violenta, mas irreversivelmente. Um leve inclinar, um giro de perspectiva que transformou tudo. Talvez eu nunca recebesse o aplauso da minha mãe. Talvez o reconhecimento, do tipo que ela reservava à Savannah, jamais fosse meu. Ainda assim, nessa mudança silenciosa, descobri algo mais poderoso: eu podia parar de implorar por aprovação, parar de me contorcer para caber em uma história escrita sem meu consentimento. Com cuidado deliberado, dobrei o convite de formatura e o guardei no fundo daquele diário. Sussurrando baixinho para ninguém, perguntei: "Você queria que eu entendesse, mãe?" E, finalmente, entendi. Não era raiva que pulsava em mim, era clareza, uma compreensão aguda e luminosa, como uma porta se abrindo para um espaço que eu nunca havia ousado atravessar. Essa clareza tornou-se a semente de tudo que viria depois. Na noite anterior à formatura, o mundo lá fora estava impregnado com o cheiro da calçada encharcada de chuva e das lilazes que haviam sobrevivido à geada precoce da primavera. Dentro do quarto, minha mala permanecia parcialmente fechada, seus conteúdos espalhados de forma casual sobre a cama: saltos pretos, o vestido carmesim dobrado com cuidado meticuloso, e um envelope solitário, vazio, substituindo as fotos de família que há muito deixei de esperar. Por semanas, convenci-me a não me importar, a construir um muro entre esperança e decepção, mas agora aquele muro parecia poroso, vulnerável, e ainda assim estranhamente libertador. Sentei-me na beira da cama, as pontas dos dedos roçando o tecido delicado do vestido, sentindo o peso de cada ano que carreguei silenciosamente. A roupa era mais que um traje, era um símbolo de transformação, um lembrete de que a vida que lutei para construir era só minha. Imaginei-me atravessando o iard, o som do aplauso ecoando em meus ouvidos, e finalmente compreendi: aquele momento não se tratava da aprovação deles. Era a culminação de cada vitória silenciosa, de cada noite sem dormir dedicada a provar a mim mesma que meu valor era independente do olhar alheio. Naquela noite, não dormi. Não precisava. Revi cada memória, cada lição, cada triunfo secreto, deixando-se acomodarem ao meu redor como um manto protetor. A escuridão não estava vazia, era um espaço criado por mim, repleto do peso e do calor da autossuficiência. E quando a aurora chegasse, me encontraria pronta, não para aprovação, não para reconhecimento, mas para a liberdade irrevogável e bela de ser inteiramente, sem desculpas, eu mesma. Disse aos meus amigos que meus pais não estariam presentes. Usei um sorriso que brilhava como aço polido, afiado o suficiente para mascarar a dor por trás dele. Ainda assim, conforme a noite avançava e os ponteiros do relógio se aproximavam da meia-noite, a realidade se instalava sobre mim como uma névoa densa e sufocante. Eles não veriam, e eu não senti surpresa, apenas um reconhecimento silencioso, doloroso. Desbloqueei meu celular pela última vez, quase instintivamente, como quem busca conforto em uma ferida que nunca cicatrizou. A conversa com minha mãe, Linda Hart, permanecia breve, fria e inflexível. "Você entende?", dizia a mensagem. Palavras simples, mas brilhando como brasas sobre uma cicatriz antiga, impossíveis de ignorar. Logo abaixo, uma série de mensagens não lidas do meu pai, Robert, todas concisas e medidas: "Orgulhoso de você, garota." Sem floreios, sem calor, apenas o padrão familiar de sua aprovação contida, um escudo educado que escondia uma vida de distanciamento silencioso. Pela primeira vez, não respondi. Não podia. Em vez disso, percorri a galeria da minha vida, deixando cada imagem me invadir. Sessões de estudo que se estendiam por madrugadas, vitórias em debates brilhando em molduras polidas, nevascas no campus congeladas no meio da queda, risadas capturadas no ar com amigos que jamais saberiam o quanto aqueles momentos podiam ser solitários,
Então parei em uma fotografia tirada semanas antes, 2 cadeiras vazias sob o vasto banner de Harvard durante o ensaio. A imagem carregava um peso que eu não havia antecipado. Olhei para ela até que um pensamento surgisse, suave, mas insistente: se eles não vão sentar lá, eu vou. Essa foi a faísca. Comecei a escrever não um pedido de desculpas, nem um discurso ensaiado. Cada palavra que engoli desde a infância, cada momento de invisibilidade, cada reconhecimento silencioso que concedi à versão cuidadosamente montada da vida deles, jorrou com intenção deliberada. Não havia amargura ali, havia precisão, a articulação tranquila de uma vida comprimida em contenção por tanto tempo. Minha caneta se movia como uma mão fechando uma porta com suavidade, definitiva, pela última vez. Quando terminei, dobrei o discurso com cuidado, vincos nítidos e limpos, e o deslizei para o envelope que antes continha os convites deles. Um dia, ele dizia: por favor, venha. Agora carregava a narrativa da ausência, um testemunho do que acontece quando o amor é condicional. Coloquei junto o diário do meu avô, o que o juiz Walter Hart me dera anos atrás. Suas palavras, permanecem inteira, aninhadas entre as páginas, carregavam todo o peso de que eu precisava, uma armadura silenciosa contra o mundo. Antes de apagar a lâmpada, realizei um último ato deliberado. Abri meus contatos, os dedos deslizando com calma até localizar mamãe e papai. Sem hesitar, pressionei excluir. Sem drama, sem gritos, sem gestos performáticos. Apenas retomada, uma afirmação silenciosa e inabalável de espaço e de si mesma. Um tipo de ação que não faz som, mas ressoa infinitamente, como um sino ecoando em uma câmara vazia. Lá fora, a chuva começou a cair, suave, mas persistente, marcando ritmos delicados contra o vidro. Seu som não era melancólico, era purificador. Ouvi cada gota tocar a vidraça, o tamborilar como uma canção de ninar da libertação. A tempestade varreu o campus, percorreu as ruas, passou pelos dormitórios e entrou nos espaços vazios que eu há muito ocupava. Naquele instante, não me senti sozinha. Senti a rara clareza da autossuficiência, um enraizamento na verdade que nenhuma ausência, nenhuma expectativa, nenhuma fachada familiar cuidadosamente orquestrada poderia abalar. Deitei a cabeça no travesseiro, com o envelope e o diário ao meu lado, e deixei o silêncio se infiltrar em mim. Amanhã, o mundo me testemunharia não como a menina que esperava, não como a filha que buscava aprovação, mas como alguém que finalmente reivindicou sua história inteiramente para si mesma. A chuva caía constante, uma promessa suave e implacável de começos libertos do passado. Permaneci imóvel, deixando o ritmo cadenciado da chuva na janela penetrar em meus ossos, percebendo que não era mais uma tempestade, mas uma cadência purificadora. Cada gota parecia lavar o peso que carregara por anos, deixando para trás uma clareza cristalina. Ao amanhecer, compreendi plenamente quem eu oraria naquele dia, não os assentos vazios da frente, mas a versão de mim mesma que finalmente deixará de permanecer nas sombras, a garota que aprenderá a ser inteira em seus próprios termos. O Harvard Yard ao nascer do sol era deslumbrante, uma pintura viva do início do verão. A luz do sol derramava-se sobre os edifícios de tijolos vermelhos, refletindo nas grades de ferro forjado e cintilando sobre os caminhos de pedra. As bandeiras balançavam preguiçosamente na brisa morna de junho, sussurrando histórias de tradição e história. O ar estava impregnado com o aroma dos velhos livros encadernados em couro e das magnólias florescendo, um perfume que carregava a estranha dualidade de finais e começos. Cada respiração me lembrava das incontáveis horas que dediquei a construir um futuro, passo a passo, com paciência meticulosa. Vesti-me deliberadamente, saboreando a sensação do meu vestido carmesim, o tecido macio roçando a gola branca impecável por baixo. Cada movimento ressoava com uma cerimônia silenciosa, o estalo dos fechos, o suave deslizar dos sapatos sobre o chão polido, o murmúrio de vozes animadas vindo do pátio. Sons que antes eu ignorava agora pulsavam com significado, cada detalhe ampliado. Ao meu redor, todos pareciam presos a um ancoradouro de presença familiar e risadas, mãos entrelaçadas, olhares orgulhosos, tudo ausente para mim, mas estranhamente libertador. Enquanto nos alinhávamos para entrar no yard, um colega de formatura sussurrou por trás: seus pais devem estar radiantes. Ofereci um sorriso gentil, inabalável. À sua maneira, murmurei, deixando que as palavras carregassem tanto aceitação quanto finalização. Não havia amargura, apenas o reconhecimento silencioso de que a história que eu viverá por tanto tempo, escrita para eles, agora era minha para reivindicar.
A cerimônia começou, e os aplausos rolavam pela plateia em ondas sucessivas. Os nomes eram chamados com ritmo preciso, pontuados por gritos e palmas. Rostos se confundiam em um mosaico de orgulho e emoção, famílias em pé, acenando, enxugando lágrimas, capturando cada momento com câmeras e celulares. Então veio meu nome, Vanessa Hart, doutora em Direito, Harvard Law School. Seguiu-se uma pausa. Não o rugido de entusiasmo que eu imaginara, mas um reconhecimento contido. Então, aplausos educados começaram a percorrer a audiência. Meu olhar varreu o palco, e na terceira fila, vi uma presença que importava mais do que qualquer pai ausente. O avô Walter estava sentado, com postura inabalável, seu terno cinza refletindo o sol da manhã, os cabelos prateados brilhando como uma auréola. Ao lado dele, Ethan, o amigo fiel e estudante de medicina que me acompanhará em noites intermináveis de estudo e autossabotagem, ofereceu um sorriso que irradiava orgulho constante. Naquele instante, a aprovação silenciosa deles era suficiente para preencher todos os espaços vazios deixados pelos outros. Caminhei pelo palco, cada passo deliberado, sentindo o peso de cada escolha, cada sacrifício, cada noite dedicada a provar algo a ninguém além de mim mesma. O diploma em minhas mãos era mais que um certificado, era a culminação de anos definidos não pelo aplauso, mas pela persistência, pela resistência e pelo triunfo silencioso sobre a ausência. Ao me virar para a plateia, meus olhos repousaram nas duas cadeiras da primeira fila, ainda intocadas. Cartões com nomes presos com perfeição, Senhor e Senhora Hart. A brisa suave da manhã tocou as bordas do papel, fazendo-os tremular delicadamente, como se reconhecessem uma história que finalmente chegará ao seu desfecho. Não era vingança. Não era triunfo. Era serenidade, daquele tipo que não grita, mas se instala profundamente, permitindo a alma exalar depois de uma longa e medida jornada. E ainda assim, a vida insistia na ironia. Em algum lugar daquela multidão, onde a expectativa encontrava realidade, o universo havia colocado um lembrete: aquilo que antes parecia ausência não podia diminuir o brilho da presença que eu mesma havia criado. Percebi, com uma suave surpresa, que o palco sob meus pés não era apenas uma plataforma para a cerimônia, era um testemunho de pertencimento, autodeterminação e da força duradoura da única pessoa que sempre importou, eu. Naquela tarde, encontrei-me na margem gramada do rio Charles, sentada entre o avô Walter e Ethan. A água cintilava sob a luz suave do fim da primavera, ondulando delicadamente enquanto barcos passavam preguiçosamente. Meu celular vibrou sobre o cobertor, trazendo-me de volta ao mundo digital. Era uma notificação da minha prima Emma, que ainda morava em Abilene. Ela havia compartilhado uma fotografia no Instagram, um único quadro que capturava tudo pelo que eu havia lutado. Na imagem, eu estava sobre o palco, diploma em mãos, o sol incidindo perfeitamente no meu rosto, e as vestes carmesim brilhando intensamente contra o céu azul límpido. A legenda dizia simplesmente: ela fez sozinha. Observei a foto por um longo instante, sentindo um tremor sutil, quase imperceptível, dentro de mim. Não era exatamente euforia. Não era orgulho. Era algo mais silencioso, constante, uma sensação de verdade finalmente encontrando seu lugar. Ao anoitecer, a publicação havia se espalhado além do que eu esperava. Abilene não era grande, mas notícias viajavam rápido, e as redes sociais tornavam tudo instantâneo. Em poucas horas, a fotografia circulava, recebendo comentários, compartilhamentos e análises. E ainda assim, naquele mesmo dia, 10 de junho, outra apresentação acontecia a 2.000 metros de distância, sob um tipo diferente de holofotes, a final do Miss Texas de Savannah. 2 eventos, ambos exigindo atenção, cada um contando sua própria história. Um palco vibrava com aplausos ensaiados, glitter e música. O outro florescia na quietude, na integridade e na conquista. Savannah brilhava sob os holofotes, seu vestido de lantejoulas refletindo cada feixe da iluminação do palco, enquanto eu permanecia ancorada na margem do rio, câmera em mãos, registrando momentos com meu avô. Não fazia ideia de que essas narrativas paralelas já estavam se entrelaçando, que o mundo, pequeno, vasto, curioso, testemunhava ambas simultaneamente. Ao anoitecer, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens chegavam de ex-colegas que não falavam comigo há anos, vizinhos que antes apenas acenavam de passagem, até membros da igreja cujas vozes eu não ouvia desde a infância. É verdade que seus pais não vieram? Linda estava no concurso no mesmo dia. Todo mundo está falando disso, Vanessa.
Não respondi. Não precisava. Percorri a tela em silêncio, observando a história se desenrolar organicamente, como a maré reclamando a praia. Alguém havia criado uma colagem, 2 fotografias lado a lado. À esquerda, Savannah, radiante, coroada com joias cintilantes, abraçada por mamãe, linda, lágrimas brilhando em suas bochechas. À direita, eu, no palco de Harvard, o sol iluminando meu rosto, 2 cadeiras vazias enquadrando minha silhueta. A legenda era simples, direta e implacável: 2 filhas, 2 palcos, uma escolha. Brutal em sua honestidade, e ainda assim inegável. Em poucas horas, veículos de mídia locais haviam repercutido a história. Manchetes pescavam nas telas: ex-Miss Texas perde formatura da filha em Harvard para participar de concurso de beleza. Comentários surgiam de toda a região, alguns surpresos, outros indignados, muitos incrédulos. Imagina perder Harvard por uma tiara. Observadores dissecavam as escolhas, pesando ambição contra vaidade, expectativa parental contra mérito. Uma filha foi criada para ser celebrada, fotografada, exibida. A outra fora posicionada nas sombras, suas conquistas silenciosas, seus triunfos discretos, mas absolutamente inabaláveis. E, através de tudo isso, eu permaneci ali, braços envolvendo meu diário, câmera em mãos, o suave ondular do rio aos meus pés. O momento parecia surreal, mas profundamente validante. Não precisava discutir. Não precisava explicar. A narrativa já estava escrita em imagens, legendas e na circulação constante da verdade. Pela primeira vez, compreendi o poder da ausência, a força de ser ignorada e, então, de repente, em um alinhamento preciso de acontecimentos, ser inegavelmente reconhecida. Não era vingança, e não era reivindicação. Era a justiça pura e silenciosa de uma história finalmente vista pelo que realmente era, a realidade nua das escolhas feitas, da atenção concedida e negada, do amor medido não pela presença, mas pela consequência. Vanessa não precisava de uma coroa. Ela se tornou uma. Quando a meia-noite chegou, Abilene se fragmentou em campos distintos, aqueles que admiravam sua coragem e os que condenavam sua audácia. Os fóruns da igreja zumbiam como colmeias, sussurros escapando pelas janelas abertas e cruzando os jardins bem cuidados. Velhos conhecidos murmuravam atrás de cortinas de renda, especulando, julgando, dissecando cada detalhe do mais recente capítulo da família Hart. O lar, antes visto como um monumento à compostura e à elegância, transformará-se em uma manchete viva, sua perfeição se desfazendo em tempo real. Mais tarde, quando meu celular tocou, eu já sabia quem era a ligação. Mamãe? Deixei tocar 2 vezes, saboreando o momento, e então atendi. A voz dela veio fragmentada, aguda, carregada de fúria trêmula. O que você fez, Vanessa? Todo mundo está me chamando de mãe terrível. Você humilhou esta família. Deixei as palavras pairarem por um instante, fazendo-as ricochetear pelas paredes do meu pequeno apartamento. Ita me observava em silêncio do outro lado da mesa, sua presença calma, firme, uma âncora constante contra a tempestade. Não, mamãe, disse finalmente, com o tom equilibrado e deliberado. Eu não te humilhei. Você simplesmente nunca considerou como é quando a verdade entra na luz. Houve uma pausa. A respiração dela acelerou, urgente e ofegante. Você acha que agora é melhor do que nós com seu diploma chique? Não, respondi suavemente, mas com firmeza. Eu apenas estou mais livre. A linha ficou silenciosa, exceto pelos suspiros ofegantes dela. Desliguei. 5 chamadas se seguiram em rápida sucessão. Não atendi. Não precisava. A declaração havia sido feita, a narrativa, alterada. Pela manhã, as repercussões se espalharam como fogo. As mensagens gema eram incessantes, senhoras da igreja cochichando nos bancos, antigos amigos balançando a cabeça em descrença, vizinhos fofocando nas varandas. Ela pulou Harvard por uma coroa. Ex-colegas de concursos examinavam Savannah com cautela renovada, suspendendo patrocínios, reconsiderando alianças. Até meu pai, geralmente tão estoico na oficina, manteve a cabeça baixa, chave inglesa na mão, em silêncio. Pela primeira vez, a família que viverá pelo aplauso encontrava-se sob escrutínio, admiração e julgamento em igual medida.
O mundo voltou suas lentes para eles, refletindo escolhas, prioridades e as consequências de uma ambição sem consciência. Naquela noite, Ethan chegou com 2 xícaras fumegantes de café, o aroma preenchendo a pequena sala de estar. Sentamo-nos lado a lado no peitoril da janela, ombros se tocando, observando as luzes da cidade cintilarem através da garoa. Você sente pena deles? Perguntou, com a voz baixa, suave. Tracei um dedo pela condensação que escorria pelo vidro, vendo a chuva distorcer os postes de luz âmbar e brancos em faixas de cor derretida. Não, disse lentamente. Mas também não sinto raiva. Não mais. De algum modo, nessa estranha simetria poética que a vida oferece, eu não precisava revidar. O universo simplesmente devolveu a ele suas escolhas. Mais tarde, caminhei sozinha até o rio Charles. A corrente refletia um mosaico de ouro, branco e carmesim das lâmpadas e semáforos próximos. Parei na ponte, respirando o ar frio e limpo de Boston, cada inspiração preenchendo os espaços dentro de mim que há muito haviam sido esvaziados pela expectativa e pela ausência. Durante décadas, acreditei que encerramento exigia confronto, desculpas pronunciadas, acertos de contas, palavras lançadas em uma justiça cinematográfica. Imaginei que minha paz dependia do reconhecimento deles, meu alívio, de uma expressão de arrependimento. Mas ali, ouvindo o rio sussurrar sob a ponte, percebi que nunca se tratou deles. Tratava-se de mim, recuperar presença onde reinava a invisibilidade, definir valor onde a aprovação outrora ditava importância, e descobrir que a liberdade às vezes chega silenciosa, sem alarde, sem explicações, simplesmente ao escolher deixar ir. Mas não chegou da forma que eu imaginara. Não estava nos aplausos ou nas palmas, nos discursos ou no confete. Veio do entendimento de que eu não precisava mais de nada disso. A ovação que varreu Harvard Yard era inteiramente minha, um testemunho de cada noite solitária de estudo, de cada momento de dúvida superado. O silêncio vazio que permanecia nas cadeiras da primeira fila pertencia a eles, um reflexo silencioso das escolhas feitas, e eu percebi que nunca mais precisaria trocar reconhecimento por ressentimento. Uma semana depois, acordei com uma mensagem curta de um número desconhecido: estou em Boston. Podemos nos encontrar, pai? Fiquei olhando para ela como se os dígitos na tela fossem pequenas cicatrizes, lembranças de feridas passadas que nunca haviam cicatrizado por completo. Uma parte de mim queria apagá-la, deslizar o dedo como tantas outras decepções. Mas outra parte, aquela que se lembrava do homem silencioso, com as mãos manchadas de graxa, deixando notas dobradas sobre minha mesa, o homem que oferecia pequenos atos de cuidado sem alarde, recusou-se a deixá-la ir. Concordamos em nos encontrar em um café modesto perto da Harvard Square, escondido em uma rua lateral onde a névoa rolava do rio, suave e cinza, abafando o zumbido habitual da cidade. O mundo parecia em pausa, segurando a respiração como se esperasse algo frágil se desenrolar. Ele chegou, mais velho do que minha memória permitia, ombros levemente curvados, olhos cautelosos. Sua voz se quebrou ao falar, crua e incerta: eu estava errado, Vanessa. Acreditei que manter a paz significava manter a família intacta. Tudo o que fiz foi deixá-la lutar sozinha. Não disse nada, e a verdade já não precisava mais de mim. Seus dedos tremiam enquanto pairavam sobre a mesa, buscando conexão sem saber como alcançá-la. Não espero perdão, continuou, a voz embargada. Só quero agradecer, por se tornar a pessoa que eu nunca tive coragem de ser. Assenti uma vez, deliberadamente, deixando que o gesto carregasse tudo o que as palavras não podiam. Isso bastou. Mais tarde, naquela noite, meu celular tocou novamente. Desta vez, era minha mãe. Hesitei, o polegar pairando sobre o ícone verde. A curiosidade venceu a relutância. Sua voz estava frágil, quase se quebrando, como se anos de fingimento finalmente a tivessem esgotado. Estão dizendo coisas terríveis sobre mim, admitiu, suas palavras pequenas, delicadas. Eu só queria que Savannah tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Você entende, não é? A frase familiar surgiu de novo: você entende? Mas desta vez, estava oca, desprovida da borda cortante que antes carregava. Não senti dor. Sua urgência, seu pedido, soava diminuto, quase perdido sob o peso de tudo que eu havia vivido. Eu entendo, disse baixinho, com voz medida, calma. Você queria aplausos. Eu só queria uma mãe.
Um soluço preso escapou de seus lábios. Não respondi com lágrimas. Não restava raiva, nem declaração triunfante, apenas uma liberação silenciosa, daquelas que se instalam no peito quando finalmente se deixa de esperar que outra pessoa mude. Naquela noite, fui até a casa do meu avô Walter. Ele me recebeu sem rodeios, sua presença firme e inabalável. Contei tudo, cada carta, cada ligação, cada ausência e o turbilhão de emoções que se seguiu. Ele ouviu, os dedos repousando sobre os meus, quentes e reconfortantes. Você não precisa perdoar para ser livre, disse suavemente, quase para si mesmo. Só precisa parar de precisar da aprovação deles. Assenti, deixando que suas palavras se assentassem, sentindo seu peso repousar como pedras silenciosas no meu peito. Pela primeira vez na vida, compreendi que a liberdade não se trata de reconciliação, aplausos ou reconhecimento. Trata-se de reivindicar seu próprio valor, permanecer firme na sua própria verdade e deixar o passado se acomodar em seu devido lugar. O ar cheirava levemente a livros antigos e cera de madeira, familiar e acolhedor, como se o próprio ambiente reconhecesse minha jornada. Saí de sua casa naquela noite com a cidade silenciosa ao redor, as luzes refletindo nas ruas molhadas. Caminhei devagar, apreciando os sons cotidianos, o zumbido distante do tráfego, o sussurro das folhas ao vento, o suave respingar de poças sob pés que passavam. Nada era grandioso. Nada precisava ser. A libertação, percebi, muitas vezes chega suavemente, como uma maré que não corre, mas remodela a costa de forma constante. E eu, finalmente, estava em casa dentro de mim mesma. Pela primeira vez, compreendi verdadeiramente o que significava liberdade. Não aquela alta, arrebatadora, que exige atenção ou proclama sua chegada, mas a silenciosa, constante, que preenche o peito e se acomoda nos ossos. É a liberdade que se move em ondas suaves, aquela que permite respirar sem culpa, permanecer de pé sem pedir desculpas. O mundo já havia feito sua justiça, tudo o que eu precisava era habitar a vida que conquistei, adentrá-la por completo, sem esperar validação de ninguém. Um ano se passou, e o vazio que antes marcava tantos marcos foi substituído pela presença, não as cadeiras no Harvard Yard, não os assentos que antes enquadravam a ausência, mas dois cuidadosamente escolhidos na varanda do meu apartamento em Cambridge. Um para mim, outro para Ethan. As noites se tornaram sagradas, canecas de chá fumegante aquecendo nossas mãos, o aroma de camomila e especiarias se espalhando pelo ar enquanto nos recostávamos, ombros se tocando, assistindo o sol descer preguiçosamente sobre o rio Charles. A luz dançava sobre a água em longos rastros dourados, a cidade ao redor murmurando suavemente em seu próprio ritmo, discreta e serena, combinando com o tempo que eu havia aprendido a definir para minha própria vida. Às vezes, as lembranças surgiam, não convidadas, mas inofensivas. Texas. O brilho intenso dos holofotes, vestidos cintilantes, coroas equilibradas perfeitamente em pequenas cabeças. O aplauso vazio que um dia me definiu. Mas ele não cortava mais, não arrancava mais pedaços do meu valor próprio. Existiam apenas como capítulos de uma história que eu já concluíra, linhas marcadas pela experiência, resolvidas em seu lugar. Elas me lembravam da resiliência, e não do arrependimento, um reconhecimento silencioso de que a dor pode se transformar em sabedoria quando você a deixa evoluir. Certa vez, eu presumi que o encerramento exigia confronto, uma troca dramática de palavras, uma cerimônia de prestação de contas. Imaginei gritos, lágrimas, discussões que ecoariam pelos corredores. Mas a vida me ensinou diferente. A verdadeira resolução é mais sutil. Ela chega na quietude, nas rotinas moldadas com delicadeza, nas cadeiras silenciosamente ocupadas por aqueles que realmente importam. É construída momento a momento, erguida deliberadamente, até que os espaços vazios deixem de ter poder sobre você. E quando o vento muda, brincando entre os grades da varanda, trazendo o cheiro do rio e o murmúrio distante da cidade, eu ouço a voz do meu avô, suave, mas firme: permaneça inteira, Vanessa. E eu permaneço. Sorriu, não com triunfo ou vingança, mas com certeza. Eu me mantive inteira. Sobrevivi à invisibilidade, cresci além das expectativas e reivindiquei a calma soberania da minha própria vida. Talvez você já tenha conhecido seus próprios momentos de cadeiras vazias, quando alguém que você amava não apareceu, quando o mundo parecia negar reconhecimento, apoio ou cuidado. Talvez ainda sinta apontada a dor silenciosa da ausência. Se for assim, saiba disto: você não está sozinho.
Existe um ponto de observação, um lugar de onde você pode testemunhar seu próprio crescimento, suas próprias vitórias, mesmo que passem despercebidas pelos outros. Onde quer que esteja nesta noite, em qualquer assento que ocupe, você pode respirar. Pode ver seu próprio horizonte se expandir. Pode viver livremente. Porque, às vezes, a maior presença é aquela que você reivindica para si mesmo, e o aplauso mais alto é aquele que surge de dentro.